pessoal, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula nossa de cálculo 3, a nossa aula 13. Hoje nós vamos falar aqui de transformação de coordenadas. Essa transformação de coordenadas aqui, que está aqui falando jacobiano da transformação, foi desenvolvido por um matemático, né, o Carl Gustav Jacobi, lá em 1800 e em alguma coisa. Lá ele desenvolveu isso daqui. E para que serve? Serve para nós pegarmos uma certa região R, digamos assim, uma certa região complicada de trabalhar, de analisar, de resolver integrais, e conseguir levar essa região para uma região simplificada, onde eu possa resolver essa integral de uma forma mais simples. Tá? Então a gente vai fazer a transformação de coordenadas. Então eu saio de uma região complicada, levo essa integração para uma região mais simplificada de resolver. E aí aqui nós vamos ver agora uma forma generalizada aqui desenvolvida pelo Jacobi. Então a gente chama de jacobiano da transformação. Lembra lá na aula quando eu comecei a falar de coordenadas polares, né? Então a coordenada polar, na verdade, é um caso particular da transformação de coordenadas jacobiana. E nós vamos ver agora da onde que aparece aquele R lá da transformação de coordenadas, tá certo? Então vamos falar aqui a motivação, né? O porquê que essa transformação de coordenadas é importante de estudar. Vamos pegar um exemplo mais prático aqui. Então veja só, considere aqui que eu tenho uma certa região R aqui, olha, que está definida aqui no nosso plano cartesiano XY, certo? Definida por uma curva qualquer aí que por enquanto não nos interessa. Existem alguns problemas, alguns métodos de solução de problemas que nós seremos, vamos dizer assim, obrigados, né, ou para facilitar o nosso problema, dividir essa região R em N partes. Bom, vocês lembram lá no começo da nossa disciplina, um dos teoremas dizia que uma integral sobre uma região R, se essa região R fosse divisível em duas regiões, sub-regiões, por exemplo, então a integral sobre toda essa região R seria a soma das integrais, né, da região 1 mais a integral sobre a região 2. Então, tendo esse teorema em mente, vamos pegar essa região R aqui, que é uma região relativamente complicada de resolver, e nós vamos dividir ela aqui, olha só, em N regiões, que eu chamei aqui de R1, R2, R3 até Rn, tá certo? Então tá aqui. Então notem aqui que essas regiões que eu dividi são triângulos, tá certo? Então eu peguei toda essa região, essa curvatura aqui, e dividi ela em triângulos menores aqui dentro. Por que eu dividi em triângulos? Porque resolver uma integral sobre um triângulo é bem mais fácil do que resolver uma integral sobre essa região complicada aqui, correto? Principalmente em casos, que nós já vamos ver um exemplo, em que eu não consigo definir uma função específica para essa curva aqui, tá certo? Então olha só, dividir isso daqui em N triângulos. Mas nós sabemos que para integrar um triângulo eu preciso conhecer, nesse caso aqui preciso conhecer essas retas, não é isso? Que são as retas que limitam o nosso triângulo. Então vamos pegar um exemplo aqui, olha só, desse triângulo aqui R1. Tá? Então só o triângulo R1, tá aqui, ó, vou pegar, apaguei todos os outros, marquei só esse triângulo R1 aqui. Então se eu pegar os vértices aqui, olha só, eu vou ter aqui coordenadas nesse vértice 1 aqui, nesse vértice 2 e nesse vértice 3 aqui, certo? Então olha só, teria uma coordenada aqui, né? Olha lá, uma coordenada aqui para esse vértice e uma coordenada aqui, não é isso? Aqui a coordenada está no próprio vértice, eu teria uma outra coordenada aqui para esse vértice e uma coordenada aqui, não é isso? Então eu encontraria a equação dessas três retas aqui e depois integraria essa região R1 aqui conhecendo essas retas, certo? Então esse é aquele básico de integral que nós conhecemos. Mas olha só, se a gente voltar aqui agora para essa região toda aqui, eu teria que encontrar a equação dessa reta, dessa e dessa para integrar R1. Quando eu fosse integrar R2 aqui, olha só, eu teria que encontrar a equação dessa reta, dessa e dessa, tá vendo? Para cada região, ó, para esse triângulo aqui, ó, essa reta, essa e essa, estão vendo? Para cada triângulo eu teria que encontrar a equação dessas três retas aqui
e resolver essa integral. Então ficaria um trabalho extremamente complicado. Então vamos lá. Então o que o Jacob pensou? Ele falou, em vez de eu pegar essa região aqui e encontrar essas três retas aqui, ter que fazer isso aqui para cada triângulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar pegar esse triângulo aqui, que está aqui, e transformar ele, olha só, vou transformar ele aqui para um triângulo, ou para uma região, que nesse caso aqui, ó, esteja exatamente alinhado com os eixos x e y, correto? Então, cada um daqueles triângulos que eu tenho, eu vou usar essa transformação aqui de coordenadas, ó, que é o jacobiano da transformação. Eu vou pegar esse sistema de coordenadas aqui e levar para esse novo sistema aqui. Olha só, agora estão vendo que esse triângulo aqui, a integral dele é fácil? É só integrar sobre essa reta aqui, ó. Então os eixos de integração aqui são os próprios eixos x e y e uma única reta, certo? Então com isso aqui, fazendo essa transformação de coordenada generalizada aqui, olha só, esse j aqui então representa o jacobiano da transformação, correto? Ele vai fazer isso, ele vai pegar essa região R1 aqui, nesse nosso exemplo, que é uma região complicada, né, um triângulo aqui de coordenadas qualquer, e vai levar esse triângulo aqui para o nosso sistema de coordenadas aqui, conforme está aqui, olha só. E aí eu consigo resolver essa integral. Então, aplicando esse jacobiano aqui para cada um desses triângulos que nós tínhamos aqui, eu vou voltar para um triângulo desse tipo aqui. Então, eu integro esse primeiro triângulo aqui, pego o segundo triângulo, faço a transformação aqui e integro o segundo triângulo, correto? E eu vou integrar em N triângulos só nessa regiãozinha aqui, tá? Então, quem vai levar esse triângulo aqui, essa região R1 complicada, para uma região mais simplificada aqui, é o jacobiano da transformação, correto? E para facilitar aqui, para não confundir, então a nossa integral está lá em dx dy, ou seja, as coordenadas originais são x e y. Eu vou trazer para novas coordenadas, u e v, correto? Então a minha integral vai ser em du e em dv. Então esse y aqui passa a ser uma integral em v, e esse x aqui passa a ser uma integral em u, correto? É isso que o jacobiano da transformação, essa transformação de coordenadas generalizada vai fazer para nós aqui, certo? Vamos voltar lá para o nosso material e fazer um exemplo disso daqui. Então, olha só, aqui no nosso material de apoio que está disponível para vocês aqui nessa aula, voltando lá para nossas coordenadas polares, certo? Então, eu tenho uma região, uma função aqui, um sistema de coordenadas cartesiano, certo? Aqui é um sistema de coordenadas retangular, tá certo? Mas se essa região retangular aqui, ela pertence a uma circunferência, a melhor forma de resolver isso daqui, nós já vimos que é levar isso daqui para uma região circular, correto? Então eu levo lá, utilizo essa relação de transformação aqui, x r cosseno de θ, y r seno de θ, e eu transformo esse sistema de coordenadas cartesiano em um sistema de coordenadas polares, não é? Tá aqui, ó, é o que nós já vimos. Então esse r aqui, ele faz o papel da nossa função u, e esse θ aqui faz o papel da nossa função v, correto? Então esse sistema de transformada aqui, coordenadas polares, é um caso particular da transformação generalizada do jacobiano, correto? Então vamos fazer isso daqui. Como que eu vou realizar agora esse jacobiano, essa transformação? Notem aqui que x é a relação r cosseno de θ, certo? Então vejam só que x é uma função de r e de θ. E a mesma coisa y. Y é r seno de θ. Então y é uma função de r e θ. Então é isso que a nossa definição diz aqui, ó. A nossa transformação precisa que x seja uma função de u e v, né? No caso coordenadas polares a gente chama de r e θ, e y também seja uma função de u e v, que são as novas variáveis.
Então, como que eu calculo o jacobiano? Olha só, vou definir aqui que o jacobiano, vou chamar de J de U em V, ou seja, o jacobiano da transformação para as variáveis U e V. Vai ser o determinante dessa matriz aqui. Ó, eu vou derivar x em relação a U e derivar x em relação a V. E aqui eu vou derivar y em relação a U e derivar y em relação a V. Então eu pego esse resultado aqui e calculo o determinante dessa matriz. Essa matriz aqui é chamada de matriz jacobiana, certo? E é essa matriz aqui que define o jacobiano da transformação. Então na nossa integração, olha só, aquele dx e dy da nossa região de integração cartesiana, lembra lá que esse dx vezes dy vai dar a área daquele quadradinho? Ele vai ser o quê? Um du dv, né? Só que como eu estou mudando a área, estou mudando a região, eu tenho que corrigir a minha área, ou seja, eu tenho que manter a área igual. E quem faz a correção dessa nova área é o jacobiano. E aqui a gente coloca em módulo, porque não interessa se isso daqui é positivo ou negativo, tá? Me interessa o módulo. Então, o dx dy vai ser o jacobiano vezes du dv, correto? Então, numa integração, eu tenho f de xy, dx dy, certo? A nossa nova variável vai ser u e v. Então, a nossa função aqui vai ser uma função de u e v, correto? Ó, vezes o jacobiano da transformação, né? Tá aqui, du dv. Agora vamos fazer esse exemplo aqui. Voltando lá para nossas coordenadas polares. A nossa transformação x em coordenadas polares é r cosseno de θ. Em y, nossas coordenadas polares são r seno de θ. Então, o meu jacobiano aqui agora vai ser nas variáveis r e θ. Então, vou calcular o jacobiano que vai levar essa região xy aqui para uma região em r e θ, certo? Então, o que eu vou ter aqui, ó, a derivada de x. O que é x? R cosseno de θ. Então, está aqui, ó, derivada de r cosseno de θ em relação a r. Depois, eu vou derivar x em relação a θ. Aqui, a segunda, eu derivo y, que é r seno de θ, em relação a r. E depois eu derivo y, que é r seno de θ, em relação a θ. Então, olha só, a derivada de r cosseno de θ em relação a r, né? Então, cosseno de θ é constante, vai ficar cosseno de θ. A derivada de r cosseno de θ em relação a θ, r é constante. Então, a derivada do cosseno é menos seno, tá aqui. Agora, derivando isso daqui em relação a r, vai dar seno. E derivando r seno de θ em relação a θ, a derivada do seno é cosseno, certo? Então, calculando o determinante, diagonal principal, cosseno vezes r cosseno ao quadrado, menos a diagonal secundária, não é isso? Menos vezes esse menos dá mais, seno vezes seno ao quadrado, r seno ao quadrado, certo? Então, o jacobiano da transformação polar é r cosseno ao quadrado mais r seno ao quadrado. E agora vamos dar uma simplificada nisso daqui. R é comum para os dois termos, certo? Então colocamos o R em evidência, o que sobra? R que multiplica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E aí nós sabemos que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, não é isso? Então olha só, sobra aqui o jacobiano é igual a R nas coordenadas polares. Lembra lá da nossa... lá em coordenadas polares que aparecia aquele R na transformação? Lembra lá quando eu fiz essa equação aqui? Aqui dx dy aparecia r dr dθ. Tá aqui, ó. Por que aparece aquele r? Por causa do jacobiano. Então, nosso jacobiano em coordenadas polares é r dr dθ. Perfeito? Então, tá aqui a solução do primeiro exemplo. Então, olha só. Agora, para sairmos desse exemplo aqui, vamos fazer um outro exemplo aqui, esse exemplo 2, de uma integral. Eu quero resolver essa integral aqui. Então,
nossa integral é de 2x menos y sobre 2, a função é simples. Só que a região de integração vai de y sobre 2 até y sobre 2 mais 1. Então, nós temos duas retas, certo? Então, vamos ver o gráfico dessa região aqui para que vocês entendam o que nós temos que calcular. Aqui. Então, aquela região ali, a reta y sobre 2 mais 1, é essa reta aqui, olha só. Vai dar essa reta. E a reta x igual a y sobre 2 é essa reta aqui, tá? Limitado y igual a 0 até y igual a 4. Então, essa região de integração. Tá? Então, eu poderia integrar aqui, pegar y, indo dessa região aqui até essa reta aqui na direção x, correto? E depois y de 0 a 4 aqui. Isso daqui nós já sabemos. Mas olha só. Nós vamos aplicar uma transformação jacobiana aqui, que vai pegar essa região aqui, que é um pouquinho mais complicada, e trazer ela, olha só, para um retângulo, nas variáveis u e v. E integrar um retângulo, obviamente, é bem mais fácil do que integrar essa região R aqui, certo? Então, é isso que a nossa transformação faz. Então, a transformação dada aqui é a seguinte, ó. Falou, ó, usa u igual a 2x menos y dividido por 2 e v igual a y sobre 2, certo? Então, olha só, uma das transformações aqui é um próprio intervalo, tá? Então, vamos lá. Calculando o determinante da transformação, a derivada de u. Olha só, não esqueça que nós temos que ter x na variável u e v, correto? Aqui está invertido, aqui nós temos u, que é a função de x e y. Então, eu pego isso daqui e isolo o x e o y aqui, tá? E aí eu encontro que x é igual a 1 mais v e y é igual a 2v. Então, calculando a derivada de x aqui, que é u mais v, em relação a u, vai dar 1. Calculando a derivada de x em relação a v, também dá 1. Agora, calculando a derivada de y em relação a u, aqui não tem u, dá 0. Calculando a derivada de y em relação a v, aqui vai dar 2, correto? Calculando esse determinante aqui, 1 vezes 2 dá 2, menos 0 vezes 1 dá 0. Então, olha só, o jacobiano dessa transformação para esse exemplo é igual a 2. E agora, então nós temos aqui a transformação, correto? Então eu tenho que pegar esses intervalos aqui, que está em x e em y, e levar para os intervalos em u e v, tá? Tem a transformação aqui. Então vamos lá. Fiz aqui, ó. Eu sei que x é y sobre 2, correto? Tem essa igualdade aqui. Só que x é u mais v e y é 2v. Então, em x eu substituí u mais v, tá aqui, igual a y sobre 2. Y sobre y não é 2v? 2v dividido por 2 dá 1v, correto? Resolvendo aqui para encontrar o valor de u, nesse caso aqui, eu encontro que u é igual a 0. Então, um dos limites é 0. Depois, eu tenho que x é igual a y sobre 2 mais 1. Ó, pessoal, notem que esses dois intervalos aqui são exatamente os intervalos de integração que eu estou pegando, tá? Substituindo aqui a mesma coisa, ó. No lugar de x vai u mais v, tá aqui. E no lugar de y vai 2v, tá aqui. Vai ficar 2v mais 1. Resolvendo isso daqui para encontrar u, encontro que u é igual a 1. Olha só, y igual a 0 e y igual a 4. Da onde que saiu isso daqui? Da última integral. A última integral não é em y, então esse intervalo aqui é y. O y vai de 0 até y igual a 4. Então, olha só, y igual a 0. A nossa relação diz aqui que y é igual a 2v, que nós já achamos. Substituindo y igual a 0, eu tenho que v é igual a 0. Depois, o outro limite, y é igual a 4, mas y é igual a 2v. Então, eu tenho aqui que
V é igual a 2. Correto aqui? Então notaram que o nosso intervalo de integração em U vai de 0 a 1 e em V vai de 0 a 2. Então está aqui, olha só. Isso daqui tudo nós chamamos de U, está aqui. Vezes o jacobiano da transformação. Opa. Vou aumentar aqui para melhorar. Ó. Tudo isso daqui chamamos de U lá em cima, então isso daqui é U. Vezes o jacobiano da transformação, que nós já calculamos, que nesse exemplo aqui vale 2, du dv. U vai de quanto até quanto? De 0 a 1. V vai de quanto até quanto? De 0 a 2, correto? Daí agora vamos resolver a integral em U. Dá 1, depois resolvemos a integral em V é igual a 2. Então tá aí, olha só. Essa integral aqui, pessoal, nessa região aqui, é igual a essa integral aqui nessa região, e o resultado das integrais nesse exemplo é igual a 2, tá certo? Então, espero que tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, voltem aqui, refaçam o exemplo, revejam o vídeo, é aula, tá? E tentem refazer isso daqui sem olhar no desenvolvimento, tá bom? Bom, antes de finalizar a aula, pessoal, eu quero que vocês só entendam aqui uma aplicação do que nós estamos vendo aqui. Quer ver? Vou abrir uma página aqui na internet para vocês acompanharem comigo. Então tá aqui, olha só. Nós temos aqui, isso daqui é um exemplo prático de uma aplicação para fazer análise de turbulência em escoamento, tá? Então veja aqui que eu tenho uma região R, que esse daqui seria uma parte de um duto de escoamento, tá? Então o fluxo de fluido está entrando por aqui, ó, nessa região aqui, tá certo? E ele vai escoando para cá. E aqui tem essa abertura, né, desse duto aqui. Então notem aqui que para realizar isso daqui foi feita uma divisão aqui em triângulos, tá? Igual aquele que eu mostrei lá no começo da aula, em pequenos triângulos, tá certo? E para resolver então cada um desses triângulos aqui, a integral desses triângulos, é utilizado o jacobiano da transformação, porque em vez de eu pegar e encontrar a reta aqui de cada um desses triângulos, ó, principalmente essa regiãozinha aqui, ó, que os triângulos não tem um padrão bem definido aqui, ó, tá vendo? Fica complicado, demora muito tempo, é muito trabalhoso para nós fazermos isso. Então a gente pega aqui cada um desses triângulos aqui, faz uma transformação de coordenadas, tá, utilizando o jacobiano, e leva para uma região mais simples. Aí eu resolvo a integral em cada um desses triângulos, depois eu somo todas as integrais. O resultado desse exemplo aqui, olha só, tá mostrando, olha só aqui, ó. Isso daqui é só uma animação que mostra o fluxo de escoamento, mostrando aqui, olha só, a região de turbulência, ó. Agora aqui, ó, começou novamente, ó, tá vendo? Você tem o escoamento de um fluido e aqui você pega uma região de turbulência nesse escoamento aqui, faz com que todo o fluido aqui, ó, gere turbulência nesse escoamento, certo? E a gente só consegue fazer isso daqui, fazer essa análise, resolvendo integrais sobre essa região aqui. E aí, a maneira mais simplificada de fazer isso daqui é dividindo isso daqui nesses triângulos, igual nós fizemos aqui, certo? Então isso daqui é uma aplicação prática da importância do jacobiano dentro da engenharia. Uma outra aplicação importante aqui, pessoal, então, para mostrar para vocês aqui. Isso daqui é uma aplicação real de uma análise feita, se eu não me engano, isso daqui acho que é no Rio de Janeiro. Foi feita uma análise aqui, olha só, de derramamento de petróleo. Existe um duto de petróleo aqui. Foi feita uma análise de derramamento de petróleo. Como que se derramasse petróleo nessa região aqui, como que a maré, isso daqui é uma baía, né? Então entra aqui para catar o mar, nessa região aqui é a entrada do mar aqui, ó. Então a maré fica agitando e carregando esse petróleo aqui. Então a análise aqui é como que esse petróleo seria afetado, né, pela maré aqui, ó lá, esse ponto de derramamento aqui, ó. Estão vendo o que a maré está fazendo com esse petróleo aqui, com essa poluição? Tá vendo que derramou aqui? Olha só para onde jogou o petróleo.
Então eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, que isso daqui seria a nossa região de integração, a nossa região de análise, essa região aqui que seria o domínio, correto? A nossa região é. Perceba que isso daqui a gente pegou de um mapa, tá? Pega de um mapa isso daqui, do Google Mapa, por exemplo, essa região aqui. E olha só, é praticamente inviável nós definirmos uma função que descreva essa curva aqui ou um conjunto de funções. Então a maneira mais simples é o que? Nós pegarmos essas regiões aqui e dividirmos em sub-regiões menores, utilizando quadrados ou triângulos, igual eu mostrei no começo da aula, certo? Então quando eu faço isso daqui, eu vou ter um monte de triângulos aqui, digamos assim, todo espalhados aqui de uma forma esquisita, não linear, certo? Então o que nós vamos fazer? Eu tenho que resolver a integral sobre cada um dos triângulos. E a maneira mais fácil de fazer isso aqui, ou a maneira mais prática que nós temos para resolver esse monte de triângulos que vão aparecer aqui, é transformando as coordenadas. Então eu transformo as coordenadas utilizando o jacobiano, que nós acabamos de ver nessa aula, e aí eu consigo fazer essa análise aqui, desse transporte de poluente devido à maré, tá certo? Espero que vocês tenham entendido isso daqui, ficou claro para vocês um pouco das aplicações dessas ferramentas que nós estamos utilizando em aula, tá certo? Então, boa aula e bom estudo a todos.